Corrida eleitoral tá rolando, pau tá torando, briga nos bastidores, muita coisa acontecendo. Ameaça internacional, videozinho do governo Trump, perseguição ao Flávio Dino, a Globo apoiando a pataquada, talvez com exceção, notória exceção do Otávio Guedes, aliás, que a gente vai mostrar inclusive num vídeo de ensaio do DCM. Discorde com discurso de ódio, menina que se auto-exterminou, Janja que manifesta repúdio a essa plataforma, decisão da NPD suspendendo as lives no Discord, reação dos gamers reclamando da intervenção do governo e uma apuração rigorosa da jornalista Daniela Lima apontando que já não teve nada a ver com esse pedido. No máximo, ela agilizou do ponto de vista público. A fala da Malu Gaspar apodreceu em 24 horas. A Globo é golpista desde a concessão. E a gente tá vendo um duelos de titãs, tá? No que eu tô, num papo que eu tava com uma amiga ontem à noite, eu tô muito otimista quanto à eleição do Lula. Eu acho que o Lula vai ser eleito. Acho que não teremos trabalho do ponto de vista eleitoral. O problema são todos esses meandros. Tem gente, de fato, tentando dar golpe de Estado. Tem gente, de fato, tentando passar a rasteira na democracia. Tem gente, de fato, querendo que o Estado democrático de direito vá para a casa do chapéu. É isso que está acontecendo. Eu nem peguei as falas da Malu Gaspar nas nossas lives. Mas vocês sabem que quando a Globo se expressa, uma das penas usadas é a da Malu Gaspar. Eu acho que eu vou falar dela mais ou no domingo ou na segunda-feira. Talvez na segunda-feira. E o importante dizer também é que perseguir o Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes tomar uma decisão correta a respeito desse caso só comprova que aqueles ataques ao Supremo Tribunal Federal que nós vimos antes de explodir o áudio que ferrou o Flávio Bolsonaro, só prova que nós não somos puxa-sacos do Alexandre de Moraes, nós não somos bajuladores do Supremo. Eu tenho críticas ao Supremo Tribunal Federal, eu trabalho com jornalistas que criticam a Suprema Corte, um deles, relevantíssimo, que é o Vinícius Segala. Vinícius critica o Alexandre de Moraes em muitas decisões. Mas a questão é o seguinte, quem está defendendo a democracia neste exato momento, quem está defendendo uma eleição com lisura, quem está sendo alvo do Donald Trump, é o Alexandre de Moraes. É a ala do Supremo que os bolsonaristas dizem que é a ditadura da toga. Não é ditadura da toga. Não é um Estado totalitário. O que existe, na verdade, é isso. É a democracia na berlinda. O Juvencio mandou aqui, né? Bom dia, Pedro, e a todos. Quer Lula vai ser eleito, eu também acho. Pedro, eu temo que possa haver outro 64. Acho que estamos caminhando para isso. Eu acho que não. Eu acho que a democracia vai triunfar. Eu acho que o Trump vai ter mais reveses do que ele está prevendo. Trump achou que ia tomar o Irã em uma semana, gente. Cuba, e aliás eu vou conversar em breve com o Leandro Demore, quero trazer ele para cá também. Cuba está vivendo provavelmente a sua pior fase, mas não foi invadida ainda. Nós temos que ter inclusive a consciência que os cubanos têm a respeito da sua territorialidade. Eles estão resistindo. Eles estão resistindo. E nós temos que lutar pela eleição do presidente Lula. A gente não pode entregar os pontos. É a nossa soberania que está em jogo. É o nosso Estado que está em jogo. Nós não podemos achar que a coisa vai ser resolvida só pelo voto. Nós temos que colocar povo na rua. Nós temos que colocar pressão no povo. Nós temos que pressionar também as autoridades e esse Supremo que continue resguardando o nosso poder democrático. O problema são os traidores daqui. Claro, há muitos. E há um grande patriota, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Há um grande patriota nesse jogo político. Há um grande defensor da democracia. Há um grande nome que nós temos. Disputadíssimo do ponto de vista eleitoral. E Marcos mandou aqui. Xandão não é bonzinho. Quando defende a democracia, está defendendo o corporativismo do STF. Que defenda.
Que defenda o corporativismo do STF, eu não ligo. Sinceramente. Que defenda. Por mais homens corporativos como Alexandre de Moraes. Se tivesse mais Alexandre de Moraes no nosso jornalismo, talvez a gente não teria tantas Malus Gaspar. Se tivesse mais Reinaldo Azevedos no nosso jornalismo, e olha que o Reinaldo já fez muito mal ao país. A gente lembra do passado dele. Reinaldo já fez muito mal ao país. Mas se tivesse mais Reinaldo Azevedos e menos Malu Gaspar, talvez a gente estaria num patamar melhor. Talvez a gente estaria num acordo mais interessante. Para embasar o meu editorial de hoje, eu quero trazer para vocês o vídeo que o Reinaldo gravou lá no Portal Metrópolis, falando sobre essa perseguição, pedindo para vocês novamente superchats, pix, membros. A gente precisa sempre do apoio de vocês para fazer bem aqui o nosso trabalho, agradecendo sempre a toda essa turma linda e maravilhosa que nos acompanha, e vocês são lindos, gostosos, maravilhosos, cheirosos. Uma coisa que me deixa muito feliz. Não reclamei, só quis dizer que ele não faz mais do que a sua obrigação. Não, claro, não tô dizendo que você reclamou não, ô Marcos. Eu só tô pontuando que é o que eu falei. Eu acho que não fez mais que a obrigação. Que bom. Que mais pessoas como ele façam a sua obrigação. Vamos, gente, falta um membro, tá? Um membro pra gente poder fechar aqui a nossa meta. E importante, tá? Nesse processo todo de defesa da democracia, mandem superchats, mandem contribuições, ajudem o canal financeiramente, participem das nossas lives, façam perguntas, financiando o nosso trabalho. Com R$5, com R$10, com R$20 para vocês ganharem livros, e com R$100 para vocês efetivamente ganharem um curso de roteiro. Vamos ver o Reinaldo falando do Xandão, não, falando do Dino também. Vamos lá. E não é jornalismo. Quem confunde crime com jornalismo ainda acabará confundindo jornalismo com crime. Quem confunde crime com liberdade de expressão ainda acabará confundindo liberdade de expressão com crime. Só para saber, só para lembrar, esse Luiz Pablo, que se diz um jornalista independente, ele começou a publicar matérias dizendo que o Flávio Dino usava regularmente carros do Tribunal de Justiça, carros blindados do Tribunal de Justiça, quando no Maranhão, ele e familiares. A assessoria do ministro sempre disse que a cessão dos carros era legal e que fazia parte das medidas protetivas de segurança. O ministro começou a perceber que a sua rotina estava sendo monitorada, que ele, o tal do Luiz Pablo, sozinho, não conseguiria ter algumas informações sobre a segurança. Havia informações vindas de algum lugar de gente acessando arquivos que jornalistas não acessam normalmente porque ligados à questão da segurança. E aí se abriu uma investigação, o ministro estava sendo alvo de stalking. E quem estava... e aí, então, houve a quebra do sigilo do jornal, porque, atenção, os ministros têm a sua segurança, têm garantias legais de segurança. Uhum. Então, são ameaçados de morte o tempo todo. O Dino, principalmente. Digamos que a extrema-direita não goste muito dele. E aí houve mandado de busca e apreensão contra o jornalista. Ah, não, porque ele publicou coisas no meu carro. Não! Uma questão interessante, né? O Marcos Rodas, exato, heroizamos demais essas coisas. O Juvencio diz aqui, não sei até quando o Xandão vai resistir, porque a pressão é muita. Meu caro, ele tem que resistir até o final. Vocês acabaram de dizer aqui, o Xandão não fez mais que a sua obrigação. O Xandão, vamos ser sinceros, a esposa dele teve aquele contrato do Master. Ele não é exatamente uma pessoa pobre, coitada. Agora, o Alexandre mostrou nesse processo todo, independente da posição ideológica dele, ele mostrou ser um homem de princípios. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de princípios. Eu gosto de ganhar dinheiro com o meu trabalho. Eu gosto de ter o apoio de vocês para fazer o nosso trabalho. Mas eu sou uma pessoa de princípios. O Reinaldo Azevedo passou a ser uma pessoa de princípios. Então a gente tem que ir até o fim em cima disso. Não se trata de ser radical, se trata de ser coerente. Vamos lá. Porque a segurança do ministro estava sendo vulnerada. Claramente estava sendo vulnerada.
Crime não é jornalismo. Quem confunde crime com jornalismo ainda acabará confundindo jornalismo com crime. Uhum. Quem confunde crime com liberdade de expressão ainda acabará confundindo liberdade de expressão com crime. Só para saber, só para lembrar, esse Luiz Pablo, que se diz um jornalista independente, ele começou a publicar matérias dizendo que o Flávio Dino usava regularmente carros do Tribunal de Justiça, carros blindados do Tribunal de Justiça, quando no Maranhão, ele e familiares. A assessoria do ministro sempre disse que a cessão dos carros era legal e que fazia parte das medidas protetivas de segurança. O ministro começou a perceber que a sua rotina estava sendo monitorada, que ele, o tal do Luiz Pablo, sozinho, não conseguiria ter algumas informações sobre a segurança. Havia informações vindas de algum lugar de gente acessando arquivos que jornalistas não acessam normalmente porque ligados à questão da segurança. E aí se abriu uma investigação, o ministro estava sendo alvo de stalking. E quem estava... e aí, então, houve a quebra do sigilo do jornal, porque, atenção, os ministros têm a sua segurança, têm garantias legais de segurança. Então, são ameaçados de morte o tempo todo. Não, são ameaçados de morte o tempo todo, gente. O tempo todo. Essa é a notícia principal dessa semana. A notícia principal dessa semana. Tamanho dessa trolha. E ele estendeu isso lá no próprio É da Coisa. Vamos ouvir juntos. Bora. Agora vamos para um assunto polêmico. Porque até agora não estava? Não, até agora estava tudo tranquilo. Presta atenção aqui. Não vamos confundir crime com liberdade de imprensa, crime com liberdade de expressão, crime com sigilo da fonte. Ontem varreu e teve nota de protesto da ABERT, que é a Associação das Emissoras de TV, da NJ, de jornais, da NER, da Associação de Revistas, protestos contra o Alexandre de Moraes, que teria quebrado o sigilo da fonte. Eu vou lembrar aqui o que foi que aconteceu e darei a minha opinião. E a minha opinião é a seguinte, aspas, Moraes violou o sigilo da fonte? Resposta é esta, não. Não. Vamos lá, um sujeito que se diz jornalista independente, muito conhecido no Maranhão, e acho que a imprensa deveria saber mais a respeito de Luiz Pablo. O Pablo que eu conheço é aquele, a mala tá lá fora, tô indo embora. Não posso te deixar. Adoro a música, brega pra cacete, mas é muito boa. Prepara aí, Vólio Bene, hoje eu tô todo musical. Tirando a música, senão vai dar problema aqui pro nosso YouTube. Luiz Pablo? Não custa. Não Bom custa. Dia, Sus. Não há nada pior na defesa de um princípio do que ter um mau exemplo para ser exemplo do princípio. Vai ver se não é o caso. Mas o Luiz Pablo passou a noticiar que o Flávio Dino circulava com veículos blindados do Tribunal de Justiça do Maranhão. A assessoria dizendo, é tudo legal, tá? Enquanto o ministro está no Maranhão. O ministro recebe dezenas de ameaças de morte por dia. Presta atenção aqui que isso não está sendo informado. Eis que procedimentos de segurança do ministro começaram a ser tornados públicos. E se perguntava, mas como é que sabe disso? Quem está passando isso? Antes mesmo, era o ministro tomar as providências na rotina de segurança, e a rotina de segurança dele era exposta. Inclusive em grupos fechados. Também para todo mundo em grupos fechados. Aí avisava o Dino, olha lá, estão falando que... Houve a quebra de sigilo desse senhor que se diz jornalista. Que faz esse jornalismo que ele diz independente. E aí descobriram lá conversas dele
com um ex-secretário do governo do Maranhão, Raimundo Cotrim, que também é delegado aposentado da Polícia Federal, que já estava com medida, que teve uma medida cautelar decretada pelo Dino, está em prisão domiciliar, por obstrução de investigação. Com ele, aliás, foi apreendido um arsenal de 26 armas pesadas. Mas aí se descobriu, está tendo alguma forma de acesso privilegiado a informações que são informações sigilosas sobre a segurança do ministro. E eis que nessas conversas aparece um outro que também forneceu informações para o rapaz, o Diogo Diniz Lima, advogado. O Diogo Diniz Lima repassou para o senhor Pablo 100 mil reais. Uhum. Justificativa, é um empréstimo para ele comprar um sítio que pertencia a quem? A família do Cotrim. Aquele mesmo posto em prisão domiciliar pelo Flávio Dino. Com a devida vênia, invadir o sigilo da segurança do ministro é crime. As evidências aí são muito ruins, tem essa coisa do dinheiro, que é uma triangulação, para dizer pouco, estranha. Eu não vou entrar nessa. Ministro mandou quebrar sigilo de jornalista. Fosse isso, fosse um caso como esse, mas é um princípio que se viola. Uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte, tá? Uma coisa... Obrigado, Sus Player! Fechamos os membros, gente. Qualquer coisa boa. Falta só R$200 de superchats. Faltam R$200 de superchats ou de Pix. É isso aí. Sim, sigilo da fonte é um princípio constitucional. O jornalista não é obrigado a revelar sua fonte. Diferente dos Estados Unidos, que vira e mexe viola mesmo esse princípio. Agora, eu repito o que eu falei ontem, talvez em outra ocasião. A polícia, a justiça não é obrigada a respeitar esse sigilo. Ela pode revelar sua fonte. Em alguns casos de crime, ela deve revelar sua fonte. Ela deve revelar sua fonte. Não há qualquer ilusão a respeito disso. A justiça pode revelar sua fonte. Vamos ver o que o Reinaldo fala em seguida do Moraes. E aí eu vou trazer depois um assunto bem interessante. Vamos lá. Um princípio que se viola, precisa ver, precisa tomar cuidado com o que está sendo chamado de princípio. Porque se a ideia é essa, se vocês são tão principistas assim, por favor, comecem a escrever textos contra o procedimento nos presídios de segurança máxima em que não há sigilo do advogado com os representantes das organizações criminosas. Uhum. É princípio que vocês querem? Então vamos para o princípio. É um princípio que não pode ser relativizado? E o sigilo do advogado com o seu cliente? Pode? Uhum. Aí diz, pode, quando é organização criminosa. Nesse caso, sigilo de fonte, é exatamente jornalismo isso que você está fazendo? Sabe, deixa eu dizer uma coisa, não tem nada pior para o jornalismo do que alguma coisa que lembra jornalismo sem ser. Uhum. Viu? Olha, Valho Bem, isso é como tomar um single malt falso. Você não sabe a decepção. Igual fizeram na Lava Jato, né, Reinaldo? Estamos limpando o Brasil.
E o cara tava, a promotoria tava fazendo acordo com o juiz. As provas do crime do Lula não existiam. E a imprensa achava que tava fazendo jornalismo. Publicando press release da República de Curitiba. Que é? Tem nada pior do que um troço que é um falso single mount. Melhor tomar cachaça, que é cachaça, que é uma boa cachaça, né? Cachaçinha. Não. O falso jornalismo prejudica o real jornalismo. Mas foi quebrada uma fronteira do sigilo da fonte. Se estivéssemos falando dessas coisas, sim. Mas o que... Entendo que se estava e se está combatendo uma prática criminosa e, portanto, queridos, eu não vou entrar nessa, mas não entro mesmo. Não. Mas não entro de verdade. Mas não entro com determinação. Porque eu não vou confundir essas práticas com jornalismo. Eu respeito demais o jornalismo para ficar misturando as coisas. Uhum. Tá bom? Uhum. Porque se fosse o caso de quebrar, olha, pega os inquéritos do Lulinha, pega o negócio do Vorcaro, olha o que tem de gente quebrando sigilo, o que tem de gente passando adiante informação sigilosa o tempo todo, nunca ninguém mandou investigar ninguém. E não tem. Agora aí não, a segurança do ministro estava em risco. Uhum. O que é? E acho bom vocês saberem quem é o tal do Pablo. Uhum. Pablo bom, vai bem? Pablo de que eu gosto? Aqui esse aí eu tô achando estranho. É isso aí, gente. Oi, gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!